Primeiro é preciso deixar bem claro que o cidadão Umaro Sissoko Embalo não é Presidente da República. Ele foi Presidente da República e assumiu a posse no dia 27 de fevereiro de 2020 e no dia 27 de fevereiro de 2025 chegou ao fim o seu mandato. E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um Bissau Podcast. A gente vai mergulhar de cabeça da crise política que tá fervendo na Guiné-Bissau. Nossa. É isso aí. E você sabe que esse assunto te fascina, né, Guiné-Bissau? Ah, com certeza. É um país que me encanta e me preocupa ao mesmo tempo. É verdade, né? É. Guiné-Bissau tá vivendo um momento crucial com disputas acirradas sobre a legitimidade do presidente Embaló e o papel da CEDEAO, que, aliás, tem um histórico bem complexo na região. Pois é, a CEDEAO tem um papel fundamental na Guiné-Bissau e em toda a África Ocidental. Mas a sua atuação nem sempre é fácil, né? Complexo é pouco, né? É. A gente está falando de um país com histórico de instabilidade política e golpes de Estado. Infelizmente, sim. E para a gente entender melhor essa crise atual, a gente separou um material pesado. Uma entrevista do Domingos Simões Pereira, Sei. o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, que, para quem não sabe, é o partido histórico do país. Exatamente. Ele deu uma entrevista bombástica onde soltou o verbo contra o Embaló e a CEDEAO. A situação tá tensa? Falando nisso, Pereira não economizou nas palavras, né? Não mesmo. Ele foi bem direto ao ponto. Ele afirma com todas as letras que o mandato do Embaló expirou em fevereiro de 2025. Isso aí. E, de acordo com a Constituição da Guiné-Bissau, ele não poderia continuar no cargo mesmo, sem novas eleições. É o que diz a Constituição. E aí a coisa pega fogo porque o Pereira argumenta que, constitucionalmente, quem deveria assumir a liderança nesse período de transição seria ele como presidente da Assembleia Nacional Popular. Em relação à questão que coloca, que é da CEDEAO, que é uma questão muito pertinente, eu penso que antes de responder a essa questão da missão, é importante enquadrar, é importante contextualizar, não é, a relevância da CEDEAO. Eu digo isso porque não só é a questão da pertença a esse espaço comunitário, mas o papel que a CEDEAO teve em todo o processo. É preciso lembrar que em 2019, na sequência das eleições, das últimas eleições presidenciais, havia um contencioso eleitoral. Um contencioso eleitoral que tinha duas posições diametralmente opostas. A da CNE, que anunciou uns resultados, e do Supremo Tribunal de Justiça, que tinha dificuldades em aceitar esses resultados porque, só por uma questão de memória das pessoas, quando o Supremo Tribunal de Justiça pediu à Comissão Nacional de Eleições para apresentar a ata síntese de apuramento dos resultados, a resposta foi que a Comissão Nacional tinha se esquecido de fazer esse apuramento. Ou seja, é importante contextualizar isso, que foi nessa altura que a CEDEAO entrou em cena com um comunicado da comissão da CEDEAO na qual reconhecia o Umaro Sissoko Embalo como vencedor das eleições. Mas é essa mesma organização que agora voltou ao país com o objetivo de encontrar aqui o consenso político para a realização de novas eleições. Essa missão de alto nível da CEDEAO acabou por sair no fim de semana passado de Bissau, precisamente na sequência de ameaças de expulsão preferidas pelo Presidente. Qual é a posição especificamente do PAIGC em relação a esta ameaça à CEDEAO? Não, eu penso que essa ameaça, portanto, eu tenho quase vontade de dizer que a CEDEAO está a experimentar o veneno que nós temos vindo, não é, a consumir este tempo todo. Uma vez instalado no poder, não é agora, desde que se instalou no poder, o Umaro Sissoko Embalo sentiu que já não precisava da CEDEAO. E não precisando da CEDEAO, agora toca a confrontá-los. Eu fiz o enquadramento inicial porque é importante as pessoas perceberem que nós não estamos a exigir um posicionamento claro da CEDEAO só por uma questão de nós pertencermos, mas por a CEDEAO ter tido o papel que teve em todo o processo. Portanto, no caso deste sábado até agora, sim, depois da saída da missão, a CEDEAO está em silêncio. É esperado um comunicado oficial e final sobre esta situação, que até agora não foi feito. Eu estou de acordo que esse silêncio começa a ser demasiado ruidoso. Eu penso que a CEDEAO, se não se pronuncia e se não se posiciona de forma muito clara, dá realmente voz, sustenta a posição daqueles que dizem que começa a ser uma entidade irrelevante. Caramba! Imagina a confusão que isso causaria. Pois é uma crise institucional sem precedentes. Já pensou o presidente com o mandato vencido e o líder da oposição se declarando o líder
legítimo do país. Seria um caos total. A crise política que já está rolando desde 2019, quando o Embaló assumiu o poder depois daquela eleição super controversa. Lembro bem. Parece que sim. Parece que a relação entre Embaló e Assedial azedou de vez. Totalmente. Azedou de vez. O Pereira critica Assedial por ter validado a eleição do Embaló lá em 2019, mesmo com tantas denúncias de irregularidades. E agora a situação ficou ainda mais tensa, com o Embaló expulsando a missão da Assedial do país. É como dar um tiro no próprio pé. Exatamente. É. Afinal, foi a Assedial que ajudou ele a se manter no poder. É verdade. E essa expulsão pode ter consequências sérias para a Guiné-Bissau. Primeiro é preciso deixar bem claro que o cidadão Umaro Sissoko Embalo não é presidente da República. Ele foi presidente da República e assumiu a posse no dia 27 de fevereiro de 2020 e no dia 27 de fevereiro de 2025 chegou ao fim o seu mandato. Mas ele não deve continuar mandato até novas eleições? Não. Quem é que Isso deve não liderar existe. o país? Isso não existe em nenhuma Constituição, sobretudo de regime de sistema de governo semipresidencial. Isso existe para governos, os governos aguardam até a nomeação de novos governos. Existe para assembleias da República, que os deputados aguentam-se até a eleição de novos deputados. Não existe para presidentes da República. E a Constituição da República deixa muito claro quais são os mecanismos para substituição perante o seu impedimento, seja temporário, seja definitivo, como é neste caso. Agora, repara, mesmo em termos de substituição temporária, não é? O cidadão ou o presidente na altura, Umaro Sissoko Embalo, tem tão grande déficit de cultura democrática que mesmo nessa altura, quando ele viajava, não era o presidente da Assembleia Nacional Popular que o substituía. Ele deixava como substituto, inicialmente, o chefe do governo, o primeiro-ministro, e mais tarde, o ministro do Interior. Tal é a forma arrogante e o desprezo que ele tem em relação à ordem constitucional. Mas, Domingos Simões Pereira, se Umaro Sissoko Embalo não é, ou deixou de ser presidente da Guiné-Bissau, considerando que o mandato dele terminou a 27 de fevereiro, quem deve estar a assumir esse cargo neste momento? Ou quem deveria? A Constituição da República é muito clara em relação a isso. É o presidente da Assembleia e o presidente da Assembleia sou eu e, portanto, é essa a responsabilidade que eu tenho. Nós entendemos que, mais do que brigar essa questão de quem deve estar, quem não deve estar, de acordo com a Constituição, eu penso que não há nenhuma dúvida sobre isso. Mas nós fizemos uma proposta que pensamos que podia e deve contribuir para ultrapassarmos esse debate. Nós entendemos que pode-se discutir esta questão. O que não se pode discutir é que a Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular é uma entidade colegial, competente e vocacionada para garantir a gestão desse processo de transição. E, portanto, nós entendemos, em reunião que foi convocada por mim e em que compareceram os membros da Comissão Permanente, que a Comissão Permanente devia tomar a iniciativa desse processo, convocar as outras forças políticas e mesmo outras entidades da sociedade civil para uma plataforma de diálogo inclusivo a nível nacional, no qual as questões mais prementes seriam debatidas e procurava-se um consenso. Precisa ser respondida. A coisa está feia. E o que o Pereira propõe para sair dessa enrascada? Bem, ele defende um diálogo nacional urgente. Ele quer que a Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular lidere esse processo com a participação de todos os partidos políticos e da sociedade civil. Parece um caminho razoável, né? Sentar todo mundo na mesa e tentar encontrar uma solução pacífica e democrática para essa crise. Mas será que só o diálogo resolve? Boa pergunta. O Pereira também bate na tecla da necessidade de novas eleições o quanto antes. Ele acredita que, se houver vontade política, dá para realizar eleições ainda em maio, dentro do prazo constitucional. Sim, o ideal, né? Sim, o ideal. Mas ele critica a falta de transparência do governo Embalo e teme que a crise econômica e social que o país está enfrentando seja usada como desculpa para adiar as eleições. Infelizmente, essa é uma possibilidade real. A gente sabe que a situação na Guiné-Bissau é crítica. Escolas fechadas, o ainda sistema de saúde em colapso. A gente passando fome, a crise política só piora as coisas para a população, né? É uma situação muito triste. A população é quem mais sofre com essa instabilidade. E o Pereira coloca a culpa dessa situação na má gestão do governo. Ele acusa o Embalo de falta de transparência e de priorizar seus interesses pessoais em detrimento do bem-estar do povo. É uma acusação grave. E a comunidade internacional.
O que ela está fazendo para ajudar a Guiné-Bissau a sair dessa crise? Essa é uma pergunta que o Pereira também levanta na entrevista. E ele demonstra bastante incômodo, principalmente com o apoio que alguns países europeus como a França têm dado ao Embaló. Sério? Mas por que a França apoiaria um líder acusado de desrespeitar a Constituição e violar direitos humanos? É aí que a coisa fica interessante. O Pereira sugere que esse apoio da França ao Embaló pode ter mais a ver com interesses estratégicos na região do que com a real preocupação com a democracia na Guiné-Bissau. Interesses estratégicos. Que tipo de interesses? A gente vai desvendar isso na próxima parte do nosso podcast. Mas antes, que tal você se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum detalhe dessa análise? Isso aí, pessoal. Se inscrevam no canal ou ative as notificações e compartilhem o Bissau Podcast com os amigos. Esse diálogo é possível? Omar Sissoko Embalo já não é presidente da República. Ele teve 5 anos. Assim, faz-me uma questão que, de na facto... sua leitura, na leitura do PAGC, na leitura do Domingos Simões Pereira, na leitura dele, ele continua a ser Presidente da República. Sim, mas isso não deve ser uma questão de leitura do Domingos ou leitura dele. Mas A mesmo minha os questão próprios analistas Não, se dividem em relação à Guiné-Bissau. Sim, e se nós convidássemos também dividiam-se em relação a qualquer assunto. Não é? Portanto, unanimidade provavelmente não há em relação a nada. Agora, há factos. Eu penso que a RFI não tem dificuldades em verificar quando é que o Omar Sissoko Embalo começou a exercer a competência de Presidente da República. Sim, mas não é a RFI que carimba o início ou o fim de mandatos. Mas pode constatar. A questão é, neste momento, como é que se sai deste impasse? Permitindo que haja um diálogo nacional, não é? Que nós estamos a propor através da Comissão Permanente. E eu penso que é nesse sentido que a CEDEAO, reconhecendo o papel que teve ao longo de todo esse processo, se apresenta na Guiné propondo um mecanismo de diálogo. E é esse mecanismo de diálogo que durante todos estes 5 anos o Omar Sissoko Embalo enviesou, não é? Levando a CEDEAO a sua leitura, levando a CEDEAO sempre a sua interpretação dos factos, que a CEDEAO desta vez vai a Bissau e começa a constatar. Quando ele dá conta que a CEDEAO está a constatar a verdade daquilo que acontece na Guiné-Bissau, tem que dar ordem de expulsão. E voltamos com a segunda parte do Bissau Podcast. Antes do intervalo, a gente estava desvendando os meandros da crise política na Guiné-Bissau, analisando a entrevista explosiva do Domingos Simões Pereira, líder do PAGC. Lembram que ele lançou sérias acusações contra o presidente Embaló e questionou a postura da CEDEAO. Isso mesmo, Carmen. E a gente parou naquela parte intrigante, onde ele sugere que a França e outros países europeus estariam apoiando o Embaló por causa de interesses estratégicos na região. Me explica essa história melhor. Que interesses seriam esses? Pois então, Pedro Pereira argumenta que, com a perda de influência da França em países como Mali, Burkina Faso e Guiné-Bissau, se torna uma peça-chave no tabuleiro geopolítico da região. Ele sugere que a França estaria disposta a fechar os olhos para as violações de direitos humanos e o desrespeito à Constituição por parte do Embaló, tudo para manter sua presença e influência na Guiné-Bissau. Entendi. Seria uma espécie de troca de favores. A França finge que não vê as falhas do Embaló e, em troca, mantém seus interesses estratégicos na região. Mas que interesses seriam esses tão importantes, a ponto de fazer a França compactuar com o governo autoritário? A gente está falando de uma região rica em recursos naturais, Pedro. E o Pereira ainda joga mais lenha na fogueira ao questionar a CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Lembra que a gente falou que a Guiné-Bissau deve assumir a presidência da organização este ano? Sim. E ele levanta uma questão importante. Como a CPIP, que se diz defensora da democracia e do Estado de Direito, pode ser presidida por um líder que não respeita os prazos constitucionais para eleições e é acusado de violar direitos humanos? Fica meio difícil defender a democracia quando se compactua com um governo autoritário, né? Exatamente. E essa situação coloca a CPLP em uma sinuca de bico. Ou a organização toma uma posição firme em relação à crise na Guiné-Bissau, arriscando um hack interno, ou corre o risco de perder sua credibilidade e legitimidade. E a comunidade internacional? Qual o papel dela nesse cenário? A comunidade internacional pode ter um papel fundamental para evitar que a situação se deteriore ainda mais. É preciso pressionar o governo Embaló a respeitar a Constituição, garantir os direitos humanos e abrir espaço para o diálogo com a oposição. As organizações internacionais como a ONU e a União Africana precisam se posicionar de forma mais firme e coordenada, e os países que têm influência sobre a Guiné-Bissau, como Portugal e França, e os Estados Unidos precisam usar essa influência para promover uma solução pacífica e democrática para a crise. É que a comunidade internacional falhar
O que pode acontecer com a Guiné-Bissau? Bom, no pior cenário, a Guiné-Bissau poderia mergulhar em um novo ciclo de violência e instabilidade com consequências devastadoras para a população. A gente já viu isso acontecer no passado e seria uma tragédia se a história se repetisse. Seria realmente triste, mas a gente não pode perder a esperança, né? O povo guinense é forte e resiliente e já superou muitos desafios ao longo da sua história. Com certeza. E é importante lembrar que a gente, como cidadãos do mundo, também tem um papel a desempenhar. A gente pode se informar sobre o que está acontecendo na Guiné-Bissau, denunciar as violações de direitos humanos, pressionar nossos governos a agirem e apoiar as organizações que trabalham em prol da paz e da democracia no país. É isso aí, pessoal. A gente não pode se omitir diante da injustiça e do sofrimento. A Guiné-Bissau precisa da nossa solidariedade e do nosso apoio. E a gente aqui no Bissau Podcast espera que esse mergulho na crise política tenha ajudado vocês a entenderem melhor esse momento tão complexo que o país está vivendo. Com certeza. A gente precisa se manter informado e engajado para poder contribuir para um futuro melhor para a Guiné-Bissau. E para não perder nenhum detalhe, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e compartilha o Bissau Podcast com os amigos. A gente se encontra no próximo episódio com mais debates importantes sobre a África. Valeu, pessoal. Até a próxima.